Olá, minhas sementinhas! Continuando a nossa aula, agora é de ciências, e hoje nós iremos rever alguns conteúdos estudados. Os tipos de solo e o ar. Vamos lá? Mesmo que não possa ser visto, o ar é um componente do ambiente presente em quase tudo que nos rodeia. Podemos percebê-lo ao respirarmos, entrando e saindo do nosso nariz, ao empinar pipa ou vendo as folhas de uma árvore balançando. O ar puro é incolor, não tem cor, é inodoro, não tem cheiro, insípido, não tem sabor. Ele está presente no solo, na água, nos vegetais, no corpo humano e dentro de objetos. O planeta Terra está envolvido por uma camada extensa de ar chamada atmosfera. Sem ela, seria impossível existir vida no planeta, pois os dias seriam muito quentes e as noites bastante frias. A atmosfera funciona como regulador de temperatura do planeta. Apesar da sua importância, o ar vem sofrendo com a poluição causada pelas indústrias, queimadas, automóveis e etc. Os poluentes fazem com que o ar sofra alterações na sua composição e nas suas propriedades, tornando-o prejudicial a todos. O ar poluído pode causar doenças como bronquite, asma, alergias, irritações nos olhos e na garganta. Quanto mais quente fica a superfície terrestre, devido à incidência dos raios solares, mais aquecido será o ar que está próximo a ela. A temperatura do ar é medida com um aparelho que fica exposto no ambiente, chamado de termômetro. Bom, crianças, a tia apareceu do nada com esse pedacinho aqui do livro, mas é porque é bem interessante e eu queria compartilhar com vocês. Aqui fala o seguinte, que a umidade do ar diz respeito à quantidade, ou seja, quanto de água, quanto de vapor de água presente na atmosfera. Quanto mais vapor de água tiver, mais úmido será o ar. Aqui também fala que na região centro-oeste do Brasil, o ar apresenta baixos níveis de umidade. Lá não tem tanta água assim no ar, né? E o ar seco, ele acarreta alguns problemas de saúde, como sangramento do nariz, ressecamento de pele, irritação nos olhos e entre outros. Percebemos o ar por meio dos ventos. Os ventos podem ser classificados em fracos ou fortes, dependendo da velocidade. Por exemplo, temos a brisa, ventos fracos e agradáveis. Eles refrescam o ambiente e ajudam na secagem das roupas, no varal e espalham as sementes. Também temos a ventania. O ar se movimenta com mais força que a brisa. É capaz de deslocar as telhas de uma casa e formar redemoinhos com a poeira. E o mais forte de todos, o furacão, formado por ventos muito fortes que podem causar a destruição de casas, plantações e etc. Existem alguns aparelhos usados para indicar a velocidade e a direção do vento. Temos o anemômetro, que ele mede a velocidade do vento, também é muito usado nos observatórios e nos aeroportos. Temos também a biruta, que é um instrumento cônico com extremidades maior fixa em um aro e a extremidade menor móvel. Tem como função indicar a direção do vento. Também temos o famoso catavento, que ele indica a direção do vento. Compostos pela mistura de diversos componentes, como a areia, o calcário, a matéria orgânica, que influenciam nas suas características, como a permeabilidade. E é sobre isso que vamos falar. Existem dois tipos de solo, o solo permeável e o solo impermeável. Vamos começar pelo solo permeável. Devido à sua composição, esse tipo de solo possui muitos poros que facilitam a passagem da água.
Por isso chamamos de permeável. Por causa da sua permeabilidade, não acumula água e torna-se pouco úmido. Já no solo impermeável, são compostos por partículas menores e com menos espaços entre si, o que dificulta a passagem da água e deixa o solo impermeável. Por ser impermeável, forma terrenos úmidos, pois retém muita água. Agora vamos falar sobre as principais características de alguns tipos de solo. Solo umífero. O solo umífero contém muito humus, ou seja, restos de animais e vegetais em decomposição. Absorve bem a água e a deixa acumulada. É um solo bom para o plantio, pois é rico em nutrientes para os vegetais. É também chamado de terra preta. Solo arenoso. É um solo permeável, não acumula muita água e por isso forma terrenos secos. O solo arenoso necessita ser irrigado, isto é, necessita que a água de um rio ou poço seja levada até ele. Nos solos arenosos, a água passa por muita facilidade, o que faz dele um solo permeável. Solo argiloso. Esse tipo de solo forma terrenos úmidos por reter muita água. Quando fica seco, pode rachar e quando chove muito, fica encharcado. No solo argiloso, a água fica retida, pois os espaços são menores, o que o torna impermeável saturado. Ele necessita ser drenado, ou seja, o excesso de água precisa ser retirado. Isso pode ser feito com valas ou colocando tubos para a água escoar. Terra roxa. É um solo avermelhado muito fértil e bastante utilizado para as plantações de café. E para finalizarmos, temos o solo massapê. É muito usado para o cultivo de cana-de-açúcar, pois é rico em argila e areia.